dia 11 de fevereiro de 2025. Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Coração em Oração. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Deus disse: fervirem as águas de seres animados de vida, e voem pássaros sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os grandes monstros marinhos, e todos os seres vivos que nadam, em multidão, nas águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã. Quinto dia. Deus disse: produz a terra seres vivos, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens, segundo as suas espécies, os animais domésticos, segundo as suas espécies, e todos os répteis do solo, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo que rasteja sobre a terra, e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã. Sexto dia. E assim foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus considerou acabada toda a obra que tinha feito. E no sétimo dia descansou de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Esta é a história do céu e da terra, quando foram criados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Contemplando estes céus que plasmastes, e formastes com dedos de artista. Vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos: Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes, e o tratardes com tanto carinho? Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata. Passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho.
E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe, deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é córban, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. As leituras de hoje nos convidam a refletir sobre dois temas centrais: a bondade de Deus como Criador, e a relação entre a verdadeira adoração e as tradições humanas. Enquanto o Gênesis destaca a perfeição e a harmonia da criação divina, o Evangelho nos alerta contra a hipocrisia religiosa, que dá mais importância às tradições humanas, do que à essência da vontade de Deus. Contexto histórico e espiritual. O texto de Gênesis relata os últimos dias da criação, culminando no repouso de Deus após concluir sua obra. Deus cria os seres vivos que habitam o céu, a terra e o mar, declara a bondade de tudo o que foi feito, e dá ao ser humano um papel especial como responsável pela criação. Após isso, Deus descansa no sétimo dia, consagrando-o como um dia santo. Historicamente, esse relato foi escrito em um contexto em que os israelitas precisavam reafirmar sua fé em um Deus único, contrastando com os mitos das culturas vizinhas, que muitas vezes retratavam a criação como resultado de batalhas entre divindades. Aqui, vemos um Deus soberano, que cria com ordem, propósito e amor. Para nós hoje, esse texto nos lembra que a criação é uma dádiva divina, e que somos chamados a cuidar dela com responsabilidade e gratidão. Também nos convida a respeitar o repouso sabático, entendendo-o como um tempo sagrado para renovar nossa relação com Deus e com a criação. No Evangelho, Jesus confronta os fariseus e escribas, que criticam os discípulos por não seguirem as tradições de purificação. Ele cita Isaías, para mostrar que a verdadeira adoração deve vir do coração, e que as tradições humanas não podem substituir os mandamentos de Deus. Essa passagem reflete as tensões entre Jesus e os líderes religiosos de seu tempo. Os fariseus colocavam grande ênfase nas tradições orais, muitas vezes criando barreiras entre as pessoas e a verdadeira vivência da fé. Jesus, por outro lado, revela que o essencial não é a observância externa, mas a transformação interior. Hoje, essa mensagem é um chamado a examinarmos nossa prática religiosa. Às vezes damos mais importância a rituais e costumes, do que à essência da nossa fé. Jesus nos desafia a colocar o amor a Deus, e ao próximo, acima de qualquer tradição que nos afaste desse propósito. A ligação entre as leituras. Ambas as leituras apontam para a bondade e a perfeição do plano de Deus. No Gênesis, vemos que tudo o que Deus cria é muito bom, e que Ele deseja que o ser humano viva em harmonia com a criação. No Evangelho, Jesus nos lembra que a verdadeira vivência da fé não está em práticas externas, mas em um coração alinhado com a vontade de Deus. Esses textos também nos ensinam que Deus deseja não apenas uma criação bela e ordenada, mas também uma humanidade que viva de forma autêntica, refletindo sua bondade em suas ações e intenções. A aplicação das mensagens das leituras para os dias atuais. Primeiro, cuidar da criação com responsabilidade.
O relato da criação nos lembra que somos administradores do mundo que Deus nos confiou. Em um tempo de crises ambientais, somos chamados a adotar práticas que respeitem e protejam a natureza, contribuindo para a preservação da vida no planeta. Segundo, colocar o essencial acima das aparências. Assim como Jesus criticou os fariseus por valorizarem mais as tradições do que os mandamentos de Deus, somos desafiados a viver uma fé autêntica. Isso significa amar a Deus de todo o coração, e demonstrar esse amor em ações concretas, como a justiça, a caridade e o perdão. Terceiro, cultivar um coração voltado para Deus. A verdadeira adoração não está em rituais vazios, mas em um coração transformado. Devemos dedicar tempo à oração, à leitura da Palavra de Deus, e à vivência dos sacramentos, permitindo que Deus transforme nosso interior, e nos faça instrumentos de Sua vontade no mundo. Portanto, as leituras de hoje nos chamam a reconhecer a bondade de Deus na criação, e a viver nossa fé de forma autêntica e transformadora. Que possamos cuidar do mundo que Deus nos confiou, viver com um coração voltado para Ele, e testemunhar Sua presença em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Vamos agradecer a Deus pelos seus ensinamentos e pelo dia de hoje, pedindo sua proteção divina. Para isso, vamos rezar a oração que o próprio Filho de Deus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você se sentiu tocado pela nossa mensagem, deixe suas observações e orações nos comentários. Aproveite para inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Obrigado pelo seu gesto de carinho com este canal. Que o seu dia de hoje seja abençoado e repleto de conquistas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.